Imagine ficar ao pé de uma muralha imponente, com flechas caindo como chuva, pedras desabando por perto e os gritos ensurdecedores dos defensores acima. Você está segurando uma escada instável, sabendo que subi-la pode significar morte instantânea, mas também uma glória inimaginável. Essa era a realidade para soldados na Antiguidade e na Idade Média, que ousavam ser os primeiros a escalar as defesas de uma cidade durante um cerco. Por que alguém arriscaria tudo por uma tarefa tão mortal? O que motivava essas almas corajosas a competirem pela chance de enfrentar um destino quase certo? Hoje, estamos mergulhando no coração da guerra antiga para descobrir o que incentivava os soldados romanos a serem os primeiros na muralha. E por que esse ato de coragem valia mais do que a própria vida? Vamos voltar a 209 a.C. Há um momento crucial na história durante a Segunda Guerra Púnica. Um exército romano, liderado pelo brilhante general Escipio Africanus, cercou Nova Cartago, uma importante fortaleza inimiga no que hoje é a Espanha. Os romanos chegaram e lançaram seu primeiro ataque ao amanhecer, atacando pelo leste e pelo sul, mas os defensores resistiram com força, repelindo os invasores com determinação feroz. Escipio, no entanto, não era de desistir facilmente. Ele recuou suas tropas apenas para ordenar um segundo ataque no mesmo dia. Os defensores de Nova Cartago foram pegos desprevenidos. Eles haviam esgotado a maioria de suas flechas e pedras na Batalha da Manhã e foram forçados a retirar suas forças do lado norte da cidade para conter um novo ataque romano vindo de 3 direções. Isso era exatamente o que Escipio havia planejado. Ele enviou 500 de seus soldados de elite para cruzarem furtivamente uma lagoa no lado norte da cidade. Sem serem notados pelo inimigo, eles escalaram a muralha desprotegida e entraram. Uma vez lá dentro, abriram um portão leste, permitindo que o resto do exército romano invadisse. O destino da cidade foi selado em questão de horas. Após a batalha, surgiu uma disputa acalorada sobre quem havia sido o primeiro a romper a muralha. 2 homens reivindicaram o feito. Quintus Trebellius, um centurião da 4ª Legião, que estava entre os 500 no lado norte, e Sextus Digitus, um marinheiro que lutou de uma galé no fronte sul. A discussão deles se intensificou tanto que quase provocou um confronto violento entre suas respectivas unidades, legionários contra marinheiros. Antes que a situação piorasse, Escipio interveio. Ele nomeou 3 juízes para resolver a questão. Após cuidadosa consideração, eles declararam que ambos os homens haviam alcançado a muralha ao mesmo tempo e mereciam reconhecimento igual. Ambos receberam a cobiçada Corona Muralis, uma prestigiosa honra militar na Roma Antiga. Mas por que esse prêmio era tão importante a ponto de 2 homens e seus camaradas estarem dispostos a arriscar tudo para reivindicá-lo? A Corona Muralis, muitas vezes chamada de Coroa Mural, não era um prêmio comum. Era uma coroa de ouro desenhada para parecer as ameias de uma muralha de cidade, completa com pequenas torres e crenelações. Pense nela como o equivalente romano antigo das maiores honras militares de hoje, como a medalha de honra nos Estados Unidos. Mas em Roma, seu valor ia muito além de uma simples medalha. Receber a Corona Muralis transformava um soldado em um herói de guerra celebrado da noite para o dia. Ela vinha com uma recompensa financeira significativa, muitas vezes valendo milhares de dólares em termos atuais, e abria portas para o poder político. Em uma sociedade onde sucesso militar e ambição política estavam profundamente entrelaçados, esse prêmio era um passe dourado para fama e influência. No entanto, conquistar a Corona Muralis era incrivelmente raro. Primeiro, geralmente apenas uma pessoa poderia ser a primeira a escalar a muralha durante um cerco. E na Roma Antiga, prêmios como esse raramente eram concedidos póstumamente. Muitos que tentavam a escalada nunca desciam vivos. De acordo com registros históricos e o trabalho de arqueólogos como Valeria Maxfield, a Corona Muralis era concedida independentemente do posto ou status social de um soldado, pelo menos nos primeiros dias da República.
A história de Quintus Trebellius e Sextus Digitus comprova esse ponto. Um era centurião, um oficial de nível médio, e o outro um humilde marinheiro. Ainda assim, ambos foram considerados dignos da mesma honra. Dito isso, frequentemente eram os centuriões que recebiam esse prêmio com mais frequência. Por quê? Porque eles raramente lutavam sozinhos. Eles tinham uma equipe de legionários para apoiá-los. Soldados que podiam proteger suas costas, repelir defensores e segurar as escadas firmemente. Esse trabalho em equipe dava aos centuriões uma chance maior de chegar ao topo e sobreviver ao desafio. Claro, os legionários que ajudavam não ficavam de mãos vazias. Embora a Corona Muralis fosse para o primeiro homem na muralha, a glória era compartilhada entre a equipe, e na maioria das vezes, o recipiente da coroa dividia sua recompensa financeira, potencialmente valendo dezenas de milhares de dólares, com seus camaradas como um gesto de gratidão. Isso criava um senso de camaradagem e benefício mútuo. Todos tinham um interesse no sucesso da missão, mas não vamos suavizar a realidade do que esses soldados enfrentavam. Escalar uma muralha durante um cerco era uma das tarefas mais perigosas na Guerra Antiga. Imagine isso. Você está subindo uma escada frágil, sem proteção, enquanto flechas, lanças e pedras são atiradas contra você de cima. Os defensores tentam derrubar sua escada, e se você de alguma forma chegar ao topo, é recebido por um enxame de inimigos prontos para cortá-lo ou empurrá-lo para fora. As chances de sobrevivência eram mínimas. No entanto, se apenas um soldado conseguisse estabelecer uma posição na muralha, isso poderia mudar o rumo de todo o cerco. Um único avanço poderia salvar inúmeras vidas, tempo e recursos ao encerrar o conflito rapidamente. É por isso que comandantes como os Scipio-africanos ofereciam recompensas tão incríveis. O tempo era frequentemente o inimigo em um cerco. No caso de Nova Cartago, Scipio sabia que tinha menos de uma semana antes que reforços cartagineses chegassem para ajudar os defensores. A bravura de homens como Quintus Trebellius e Sextus Digitus foi crucial para sua vitória, o que pode explicar por que ambos foram honrados com a Corona Muralis, apesar da regra usual de apenas um vencedor. O historiador romano Lívio, em seus relatos detalhados da história de Roma, pinta um quadro vívido de até onde os soldados iriam para ganhar esse prêmio. Ele descreve homens avançando apesar de ferimentos e uma tempestade de projéteis, sem se deixarem deter por muralhas imponentes ou defensores armados acima deles. Eles competiam ferozmente entre si, movidos pela promessa de honra e glória. Para nós, isso pode parecer imprudente, até insano. Por que alguém jogaria sua vida fora por uma coroa? Mas no contexto da sociedade romana, fazia todo o sentido. Para entender sua mentalidade, precisamos olhar para os valores e a cultura da Roma antiga. Roma era uma sociedade obcecada por virtude militar de uma forma que é difícil de compreender hoje. O sucesso militar não era apenas uma conquista pessoal. Era a base do status social e do poder político. O mesmo pequeno grupo de homens de elite frequentemente servia tanto como políticos quanto como líderes militares. Honra, ou virtus em latim, não era apenas uma palavra bonita. Era um ativo tangível que moldava a vida de um homem. Virtus se traduz como virilidade e incorpora qualidades como bravura, coragem e excelência. Traços que definiam o que significava ser um verdadeiro homem romano. Para um líder aspirante ou aristocrata, demonstrar essas qualidades era essencial para ganhar apoio e subir na escada social, e nada exibia virtus melhor do que conquistas militares, especialmente símbolos visíveis de sucesso como a Corona Muralis. Ganhar tal prêmio era como um passe rápido para o topo. Em termos modernos, imagine alguém recebendo a medalha de honra hoje, da noite para o dia. Eles se tornariam um nome conhecido. Apareceriam em todos os canais de notícias, e talvez até fossem considerados candidatos sérios para altos cargos. Em Roma, o impacto era ainda maior, porque não elevava apenas o indivíduo.
elevava toda a sua família. Pegue o exemplo de Quintus Trebellius. Antes de seu feito em Nova Cartago, sua família, a gens Trebelia, mal era mencionada nos registros históricos, mas, após seu prêmio, eles ascenderam à proeminência. Gerações depois, um descendente chamado Marcus Trebellius Maximus tornou-se cônsul, um dos mais altos cargos políticos em Roma, em 55 DC. Esse é o tipo de legado que a Corona Morales poderia criar. Agora, vamos falar sobre os riscos versus as recompensas. Subir uma escada de cerco primeiro era uma aposta com a morte. A maioria que tentava não sobrevivia para reivindicar seu prêmio. Mas para aqueles que conseguiam, a recompensa era enorme. Não apenas em dinheiro, que poderia valer mais de $50 em valores atuais, mas em status e oportunidade. Esse desejo por glória não desapareceu com a queda do Império Romano do Ocidente. Ao longo da Idade Média, a tradição continuou de formas diferentes. Guerreiros que eram os primeiros a invadir uma muralha durante um cerco frequentemente eram recompensados com o título de cavaleiro, que vinha com terras, riqueza e respeito. Era um acordo semelhante. Arriscar tudo por uma chance de uma vida melhor. No entanto, à medida que a guerra evoluiu, também mudou o valor atribuído a atos individuais de bravura. No início do período moderno, por volta dos séculos XVI e XVII, a natureza das batalhas mudou. O surgimento de armas de fogo e táticas de infantaria organizadas, como formações de pique e tiro, significou que disciplina e trabalho em equipe se tornaram mais importantes do que heroísmos individuais. Atacar uma muralha sozinho não era mais visto como um feito nobre, mas como um ato imprudente que poderia colocar todo o exército em perigo. Assaltos coordenados substituíram as escaladas ousadas de indivíduos, e as antigas recompensas por ser o primeiro na muralha desapareceram na história. Ainda assim, as histórias desses guerreiros antigos e medievais permanecem. Elas nos lembram de um tempo em que honra e glória valiam mais do que a própria vida. Homens como Quintus Trebellius e Sextus Digitus não estavam apenas lutando por uma cidade ou um general. Eles estavam lutando por um legado que poderia sobreviver a eles. A Corona Morales não era apenas um pedaço de ouro. Era um símbolo de tudo que um soldado romano poderia esperar alcançar. Então, da próxima vez que você pensar em um cerco, imagine aquela figura solitária na escada, desafiando as probabilidades, movida por um sonho de imortalidade. O que você arriscaria por uma chance de fama desse tipo?